A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mr. Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a presença, a participação de você, telespectador que está aí do outro lado, nos ajudando com o seu e-mail e também, claro, lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. E você que queira assistir o nosso programa ou todos os outros programas que nós já gravamos, lembre também do nosso site www.biomedicosaude.com.br. Hoje o programa está espetacular, como sempre, e nós vamos falar sobre biologia molecular e, além disso, de alguns painéis genômicos, alguns exames que nós podemos fazer para prevenir, descobrir e também aprimorar a nossa saúde, sempre trabalhando na qualidade de vida. Para isso, estamos aqui com o nosso amigo Dr. Tiago. Muito obrigado pela presença, pela participação. É um prazer. O Dr. Tiago Guerino é assessor científico em biologia molecular no Laboratório Álvaro, nosso parceiro. É biomédico pela Universidade de Marília, mestre em imunogenética pela USP, especialista em transplantes pelo INCOR, especialista também em imunologia clínica e experimental pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina na USP e ainda gestor em saúde pelo SENAC. Dr. Tiago, a gente inicia o nosso programa, como sempre, para que as pessoas entendam a biologia molecular. A gente fala muito hoje em biologia molecular, é a medicina do futuro. Na verdade, hoje nós já podemos falar para nossos telespectadores, para você que é estudante ou mesmo a dona de casa que está aí assistindo, não é mais a biologia do futuro, é do presente, é isso? É do presente. Hoje em dia está cada vez mais fundamentado os testes de biologia molecular, os testes genéticos. E o dogma central, quando a gente fala de biologia molecular, é o material genético, né? Tanto o material genético do ser humano, como o material genético de micro-organismos que estejam infectando aquele paciente. A gente utiliza a biologia molecular para identificar esses micro-organismos. Então, quer dizer, a biologia molecular não é que ela evita a patologia ou mesmo ela indica, por exemplo, eu faço um exame através da biologia molecular para descobrir se eu posso desenvolver a diabetes. Ela vai indicar, é isso, doutor? Exatamente. O que a gente diz de algumas variantes genéticas que predispõem determinadas doenças. Então, a analogia mais coerente para se exemplificar o que é uma predisposição genética é como se você tivesse um revólver engatilhado e municiado. Em algum momento da vida pode ou não disparar esse mecanismo genético. Certo. E esses exames da biologia molecular, que nós temos diversos, nós vamos falar aqui sobre os painéis genômicos, esses exames, eles são realizados corriqueiramente, como uma rotina, ou eu ainda posso, eventualmente, tratar ele, como eu disse, de forma diária, ou até mesmo uma vez só na vida? Varia conforme o exame? Não, muitos exames, principalmente esses painéis genômicos, você faz uma vez só na vida porque o seu código genético não vai mudar. Então, o resultado que você vai obter ao nascimento é o mesmo resultado que você vai obter em qualquer momento da vida. Perfeito. Entrando então, doutor, nos painéis genômicos, né, dentro dessa biologia molecular, lembrando a todos que é importante que você procure na sua cidade o laboratório de apoio que atende, e no nosso caso aqui o laboratório de apoio, o Álvaro, que é um laboratório nacional do Grupo DASA, ele atende o Brasil todo. Então é importante que você procure os laboratórios e pergunte sobre esse exame. Muitas pessoas
às vezes conversando, nos mandam e-mail e perguntam: ah, mas eu não tenho condições de fazer esse exame ou aquele exame porque eu vou ter que viajar, é muito longe. Então é importante que você procure uma orientação no laboratório da sua cidade, seja ele qual for, que com certeza você vai encontrar um laboratório de apoio Álvaro que faz esse tipo de serviço, não é isso? Exatamente. Nós temos mais de 5.000 laboratórios credenciados no Brasil inteiro. Todo o estado brasileiro tem algum laboratório que seja cliente nosso. Então, o cliente não precisa se deslocar aos grandes centros para poder fazer um exame genético, um exame de alta complexidade. Às vezes, naquele laboratóriozinho da cidade dele, já tem esse serviço de apoio diagnóstico. Perfeito. Dr. Tiago, a gente citou aqui que para eu fazer a biologia molecular, realizar um exame de biologia molecular, eu vou fazer principalmente exames preventivos, né? Para observar se eu vou desenvolver um mal de Alzheimer, por exemplo, ou mesmo uma doença genética, uma diabetes que é tão conhecida. Mas eu também posso, além da prevenção, detectar algumas patologias ou várias patologias também. Sim, existe uma vertente da biologia molecular que é para fechar diagnóstico, né? Então, junto com toda a sintomatologia clínica, a detecção de determinadas variantes ajuda o médico a fechar um diagnóstico de uma determinada doença. Então, se eventualmente ele não conseguiu, dentro da sorologia, detectar se ele tinha uma certa patologia, a biologia molecular pode confirmar isso. Sim, no caso de doenças infecciosas, a biologia molecular ela é muito mais sensível e muito mais específica. Quando nós falamos de sorologia, por exemplo, a gente tem que esperar um determinado tempo para se montar uma resposta imunológica. O que a gente chama de janela, né? A janela imunológica, exatamente. Então é um tempo de pelo menos 10 dias até que você tenha anticorpo formado, ou então você tenha uma carga viral detectável por sorologia. Já a biologia molecular, no caso de um HIV, a partir de 40 cópias por ml, por exemplo, a gente já consegue detectar esse vírus no paciente. Então, a janela é desnecessária nesse caso, né? Ela acaba sendo reduzida drasticamente. Ou seja, a importância, o grau de exatidão muito maior. Muito maior. Perfeito. Entrando então dentro da biologia molecular e do painel genômico, que a gente sabe que hoje é uma gama muito grande de exames que as pessoas podem fazer, mas nós temos alguns principais tipos, né? E eu quero que você cite, por favor, os principais tipos dos painéis. E dentro desse painel, depois, claro, durante o decorrer do programa a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas quais os principais tipos desses painéis genômicos? No caso, nós estamos trabalhando com 5 painéis genômicos, um deles chamado Condições Gerais de Saúde, que detecta a predisposição, né, procura variantes no DNA da pessoa que predispõe a 26 doenças bem comuns. Entre elas, doenças neurodegenerativas, cardiocirculatórias, autoimunes, oncológicas. Temos um painel também totalmente voltado para a resposta à dieta, nutrição e exercício. Temos um outro chamado planejamento de gravidez, onde que detecta variantes que a pessoa que ela tem essas variantes em heterozigose e possa passar para o seu filho e desenvolver a doença. Certo. E um outro painel totalmente voltado para a resposta a medicamentos. E ainda tem o do coração. Também tem um voltado totalmente para a parte de doenças cardiocirculatórias. Perfeito. Nós vamos durante o programa detalhar todos, mas a principal curiosidade quando a pessoa fala em painel genômico é como é feito esse exame. Nós temos aqui vários universitários, mestrados, doutores, enfim, o rol do nosso telespectador, graças a Deus, realmente é muito variado. A primeira curiosidade, de que maneira esse exame pode ser feito, né? Como ele é realizado? Esse exame ele não é invasivo, a coleta para se fazer o exame ela é muito simples, são necessários apenas 2 ml de saliva. Na verdade, o teste vai ser feito com os leucócitos que vão ser captados junto com a saliva. Os leucócitos que estão na mucosa oral, eles acabam sendo captados junto com a saliva. Nós vamos fazer extração do DNA desses leucócitos e aí fazemos o teste. Você vê que fantástico. Quer dizer, a primeira coisa quando a pessoa vai fazer um exame, né? Às vezes a gente fala aqui, até o Bruno às vezes fica um pouco com medo aqui, a gente fala de coleta de sangue. Não existe coleta, ele não é invasivo, ou seja, não existe coleta de sangue periférico, é isso? Exatamente. Coleta através da saliva, um suave, seria isso? Na verdade, a pessoa cospe diretamente em um frasquinho. Esse frasquinho, na tampa dele tem um líquido conservante que está vedado. Após a coleta de 2 ml, tem um risquinho marcando até onde deve ser coletado.
Fecha, a hora que fecha, rompe o lacre, esse líquido conservante se mistura à saliva e a amostra pode ser enviada em temperatura ambiente. Ela fica super estável. O exame é tão moderno que até a coleta dele já começa de uma maneira bem moderna e realmente sem que esse paciente sofra qualquer tipo de dor, apesar da coleta de sangue, claro, também ser bem tranquila. O paciente tem que ter algum preparo, ele vai ter que fazer um jejum, ele tem que... Porque um exemplo, você vai colher um PSA, você evita exercício, não andar de bicicleta, você vai fazer um exame de colesterol, triglicéridos convencional, você tem que ter o jejum de 12 horas, glicemia 8 horas, um hemograma recomenda-se 4 horas e assim por diante. Qual o preparo para esse exame, Dr. Thiago? O preparo também é bem tranquilo. A única coisa que a gente preconiza é que pelo menos 1 hora antes de fazer a coleta, a pessoa não faça higiene bucal, não coma nada, não mastigue chiclete, bala, nada desse tipo, para poder aumentar a concentração de leucócitos na cavidade oral. Então, simplesmente para poder manter essa concentração adequada para a coleta. Então não é necessário o jejum? Não, nada? em hipótese alguma. É super tranquilo. Tranquilo. Ainda, a gente sempre pergunta para as pessoas quando você vai fazer um exame, por exemplo, se é uma coleta de um Papa Nicolau, é óbvio, você vai fazer essa coleta com uma mulher ou uma adolescente, enfim. Conforme a idade, você tem alguns exames mais corriqueiros. Qualquer pessoa pode realizar esse exame de biologia molecular, tem uma idade mínima, tem uma idade máxima? Não, qualquer pessoa pode coletar a qualquer momento. O que a gente preconiza é que quanto mais cedo, mais novo se fizer o teste, melhor você vai poder trabalhar com as informações obtidas. Então, por exemplo, no caso de um painel de resposta à dieta, nutrição e exercício, quanto mais cedo se fizer, uma criança fazendo isso, os benefícios para a saúde vão ser muito melhores. No caso de uma predisposição à doença, de algum painel genômico que detecte predisposição à doença, quanto mais cedo você trabalha de forma preventiva também para que não ocorra essa doença, ou então que se detecte o mais rápido possível essa doença. Por exemplo, né, se você é um paciente que tem uma predisposição à diabetes, é importante que você saiba o quanto antes para que você... É claro que todos nós estamos suscetíveis a isso, né? A alimentação saudável, a gente sempre cita isso aqui, no Vida e Saúde e dentro do Biomédico Saúde, a qualidade de vida, ou seja, uma nutrição adequada, exercícios físicos, evitar o sedentarismo e assim por diante. Mas, como disse o Dr. Thiago, então, quanto antes a pessoa fizer, melhor. Tem alguns trabalhos que mostram nos Estados Unidos que as pessoas que realizam esse tipo de exame, elas tendem a se preocupar muito mais com a saúde. Então, por mais que seja preconizado, que tem que ter uma boa alimentação e tudo mais, a gente sabe que as pessoas acabam relaxando um pouquinho. A partir do momento que ela vê que ela já tem uma predisposição genética para desenvolver a doença, ela acaba se preocupando mais e se policiando para não cometer excessos. Exato. Então vocês vejam que o Biomédico Saúde foi buscar justamente essa informação sobre qualidade de vida, agregando essa qualidade de vida para você, para que você possa ter ferramentas para cada vez mais buscar essa qualidade de vida, que não é somente a ausência de doença, mas sim a qualidade de vida física, mental e, claro, social de todos, que é o que todos nós buscamos. Dr. Thiago, a gente também comenta muito no dia a dia da saúde, às vezes com os nossos alunos, ou mesmo nos workshops que a gente participa, que quando uma pessoa faz o exame, para que ele serve? Então eu vou fazer um exame para descobrir certa patologia, para detectar essa patologia ou para evitar, como o Dr. Thiago acabou de citar. Mas, em termos práticos, esses painéis vão ter qual praticidade? Se eu souber, né, você até citou um pouco antes aqui, se eu souber de tal patologia, não pode ser pior eu ter essa orientação? Ou o pensamento é ao contrário? Não, o pensamento é ao contrário. E eu dou um exemplo bem interessante dentro de testes genéticos. Em 2013, a atriz Angelina Jolie, ela fez um teste genético chamado BRCA1 e 2, onde ela detectou uma predisposição elevada ao desenvolvimento do câncer. A mutação dela, ela tinha chance, com aquela mutação que ela tinha chance de ter 80% de chance de ter o câncer de mama. Na época, ela fez uma mastectomia generalizada. Foi super criticada, todo mundo achou que ela era louca. Mas se a gente parar para ver o histórico familiar dela, não foi tão ela tinha loucura. Todas as mulheres da família com essa patologia. A mãe dela não chegou aos 56 anos de idade com câncer de mama.
A avó não chegou aos 50 anos de idade com câncer de mama e ela tinha mutação nos 2 genes. Então ela fez a mastectomia. Na ocasião, aquela mutação que ela tinha ainda tinha uma probabilidade de 45% de chance de ter câncer de ovário também. Só que ela não tirou o ovário porque poderia ter diversas complicações, descompensação hormonal, queda de libido e vários outros problemas. Só que ela começou a monitorar um marcador tumoral mensalmente ou bimestralmente para, se caso ela pudesse ter algum tipo de alteração no ovário, fosse detectado o mais rápido possível. E foi o que aconteceu. Em dezembro do ano passado, o CA-125 dela deu alterado. Em janeiro ela fez um PET scan e já conseguiu detectar um tumorzinho no ovário em estágio bem inicial. Em fevereiro ela fez a retirada dos ovários e provavelmente resolveu. não vai ter nenhum problema maior em relação ao câncer. Perfeito. A gente vai entrar então especificamente, doutor Tiago, no painel genômico, condições, né, gerais de saúde. Eu quero saber primeiro, o que esse exame pode revelar nas condições gerais de saúde? Esse é o principal. Um exemplo, então, alguém que está nos assistindo agora fala assim, eu quero fazer todos, mas no momento, por questões de tempo, financeiro, enfim, eu vou fazer o primeiro, né? Eu já tenho 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, enfim. Esse seria o inicial. Claro, ele não procurou nenhum até agora, não tem nenhum problema de saúde, mas ele vai no condições gerais de saúde. Então, esse pode ser o primeiro. Eu quero que o Dr. Tiago responda isso logo depois do intervalo. Até daqui a pouco. O Laboratório Álvaro trabalha para levar as melhores soluções ao seu laboratório. Faça mais pelos seus pacientes e traga maior qualidade aos seus serviços. Com o desenvolvimento de pesquisas avançadas na área clínica, levamos sempre mais precisão e agilidade para seus diagnósticos. E, é claro, mais eficiência para seu laboratório. Nossa excelência em procedimentos proporciona a você segurança da coleta ao resultado final, o que reflete no melhor desempenho em análises clínicas. Utilizamos apenas os mais modernos equipamentos para a realização de exames, sempre manuseados por profissionais experientes e qualificados. Com uma das maiores áreas técnicas do Brasil, deixamos à sua disposição mais de 2.000 tipos de exames. Tudo isso com qualidade certificada por quem mais sabe de medicina diagnóstica e com a confiança de quem inova em seus serviços há mais de 40 anos. Nosso apoio chega a todo o Brasil. Chega em João Pessoa, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, e até na Bahia. E chega sempre onde seu laboratório estiver. Laboratório Álvaro. Apoio e referência a laboratórios. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre biologia molecular e alguns painéis genômicos. Para isso estamos aqui com o Dr. Tiago. Tiago, muito obrigado pela presença mais uma vez. Prazer. Doutor, nós citamos aqui antes do intervalo sobre o primeiro painel que a gente começou a explicar um pouco melhor aqui, que são condições gerais de saúde. O que especificamente eu posso descobrir, os mais corriqueiros, dentro dessas condições gerais de saúde, dentro desse painel genômico? Esse painel ajuda a saber se a pessoa tem predisposição a 26 doenças bem comuns. Entre elas, câncer de mama, de próstata, de pulmão, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, amiotrófica. Tem doenças autoimunes como lúpus, diabetes e até mesmo doenças cardiocirculatórias como infarto, hipertensão. Então, são doenças bem comuns. Certo.
Duas perguntas em uma só. Uma você já respondeu, mas eu quero enfatizar isso. A pessoa que fizer esse painel genômico de condições gerais de saúde, ela chega até o laboratório e ela fala, eu quero fazer um painel genômico sobre condições gerais de saúde. Ela vai fazer isso uma vez na vida? Uma única vez, porque essa informação genética não vai mudar ao longo de sua vida. Então, pode fazer em qualquer idade e a informação ela serve para o resto da vida. Ressaltando que, é claro, os exames de colesterol, triglicéridos, aqueles rotineiros, ele tem que fazer sempre, né? Ele vai ter esse controle constantemente, né? Isso não exclui, né? Tem que fazer sempre, mas nesse painel Condições Gerais de Saúde, a gente vai ver também se ela tem risco genético para ter colesterol elevado, triglicéridos elevado. Então, ela faz um apanhado bem amplo nessa parte também de distúrbios de fatores metabólicos. Perfeito. A pessoa, quando ela foi fazer esse exame, recebeu o resultado. Ela pode fazer a leitura, ela precisa de um médico para fazer essa leitura. Seria melhor que ela fizesse? O que preconiza isso? Nós pedimos sempre que seja feito um pedido médico, né? Para fazer o teste precisa de um pedido médico, porque quem tem a melhor condição para interpretar isso é o médico. Porque tem aquilo que a gente já disse anteriormente, é uma predisposição genética. Existem vários outros fatores que contribuem para que ela desenvolva essa doença. E o médico vai ajudar da melhor forma preventiva para que não ocorra a doença. Ainda dentro desses perfis, né? A gente citou aqui vários, mas os condições gerais de saúde ou todos os outros perfis, eles são realizados pelo Laboratório Álvaro, pelo Grupo DASA, que a gente conhece, tem essa liderança, inclusive, dentro da biologia molecular. Ele é feito pelo SUS ou somente particular? Não, somente particular. É um teste muito novo, é um teste de alto valor, de alta complexidade. Nós temos uma parceria laboratório nos Estados Unidos que fazem esses testes, então nós mandamos para os Estados Unidos para ser feito o teste justamente devido à capacidade analítica que eles têm. Para você ter uma ideia, essa empresa dos Estados Unidos que faz a execução do teste, ela tem 20 geneticistas trabalhando para interpretar esses resultados. Esses painéis. Esses painéis. O Brasil inteiro não tem 300 geneticistas. Então, o Brasil inteiro não possui, eles têm 20 só acompanhando. Eles têm quase 10% de todos os nossos geneticistas dentro do Brasil. Para fazer esse exame, porque é um exame de muita interpretação, de muito critério, né, doutor? O que acontece é o seguinte, para se fazer o teste, o sequenciamento genômico, ele leva em torno de 5 dias a uma semana. A interpretação dura muito mais tempo, porque ele vai confrontar todas aquelas informações obtidas com o DNA da pessoa com um banco de dados científico mostrando qual que é a predisposição maior que cada uma dessas variantes tem. Perfeito. Antigamente, né, as pessoas falavam assim, quem procura acha, eu não vou procurar a doença, né? Hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem, com os recursos da medicina, desde a cura, muitas vezes, de muitas patologias, a gente realmente tem que buscar cada vez mais essa informação da gente, né? Esse autoconhecimento não só da alma, do espírito, do corpo, mas também genético, é isso, né? Exatamente. E o conceito de medicina já tem mudado bastante no Brasil. A medicina aqui ela foi durante muito tempo curativa. Esperava-se ter a doença para tentar tratar. E é bem sabido que quanto mais tempo você demora para diagnosticar uma doença, para começar o tratamento, pior é o prognóstico. Mais trabalhoso, mais dispendioso. Então, já nos Estados Unidos e na Europa, esse conceito mudou bastante. Lá eles trabalham de forma preventiva e os painéis vieram para fechar esse tipo de diagnóstico preciso. Perfeito. Ainda dentro das condições gerais de saúde, né, falando dessas condições, a gente sabe realmente que hoje cada vez mais as pessoas buscam, como eu citei já, essas informações, buscam ter acesso a essa informação para realmente saber o que ela pode evitar, desde a alimentação ou até mesmo a predisposição e assim por diante. Dentro desses painéis, o Laboratório Álvaro, o Grupo DASA, como a gente citou aqui, que é o nosso parceiro, né, ele é pioneiro nesse tipo de análise no Brasil, na região, enfim, como que funciona isso? Sim. Nós somos um dos primeiros laboratórios do Brasil a trazer esse tipo de análise genética ampla, né, que é um painel genômico. Hoje em dia já existem outros laboratórios oferecendo testes similares também, porém nenhum com a capacidade, com a abrangência dos nossos painéis. E a maior parte deles acabam sendo feitos aqui no Brasil mesmo, não tem toda essa estrutura que a gente utiliza do exterior.
Certo, todo esse apoio tecnológico, E dentro dos científico. geneticistas e tudo mais. Dentro ainda das condições gerais, como eu ia perguntar para o Dr. Tiago, a gente sabe muitas vezes, por exemplo, que a partir do momento que eu descubro que eu possa desenvolver essa patologia, um Alzheimer ou até mesmo uma diabetes, que é uma das mais conhecidas, eu procuro evitar. No momento da detecção, existe algum apoio que o laboratório faça, alguma orientação, alguma indicação dentro da interpretação dessas condições gerais? No caso, nós não temos uma assessoria genética que nem acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe uma outra especialidade médica que é aconselhador genético. Isso. Hoje em dia ainda não existe isso no Brasil. Mas nós montamos uma cadeia de assessoria ao médico, Isso. onde eu faço parte da assessoria científica que posso ajudar o médico a interpretar o laudo de forma mais adequada. E nós contamos também com uma geneticista renomada dentro do laboratório que também pode fazer essa interação com o médico e ajudar ele a interpretar e até mesmo tentar pensar numa maneira de fazer um acompanhamento desse paciente. Perfeito. Então era nesse ponto até que eu queria chegar, a gente está quase chegando ao final do nosso programa. Então vocês observem, mais uma vez, lembrando que o Dr. Tiago citou, nós não podemos pessoalmente chegar e falar, eu quero fazer isso, mas a interpretação ela vem pelo clínico, né, pelo médico, pelo especialista, enfim, aquele que já vem acompanhando, e todo esse apoio é dado através desse laboratório. Então é importante que a gente cite isso e principalmente que você saiba buscar isso através do laboratório, através da assessoria do laboratório e principalmente através desse apoio que o Laboratório Álvaro também dá. Correto, doutor? Exatamente, isso mesmo. Perfeito. Bom, a gente agradece, doutor, mais uma vez. Já fica aqui o convite para os nossos próximos programas, para a gente falar um pouco mais sobre o saúde no coração, o planejamento da gravidez, né? As respostas do medicamento e todos os outros que nós citamos aqui. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado. E a você que está aí do outro lado, muito obrigado pela presença, pela participação. Lembre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, e também assista quantas vezes quiser o nosso programa, vários outros, este programa aqui que você acabou de assistir, se eventualmente não conseguiu acompanhar pela TV FIB, nós temos no www.biomedicosaude.com.br. Temos o nosso canal Biomédico no YouTube, pode curtir à vontade, pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar e assim por diante. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.